Nós já estamos de volta aqui com o nosso cotidiano, agora na nossa sala. Hoje é dia do nosso consultório dentário. O nosso doutor Rafael volta aqui ao nosso cotidiano para nos dar mais dicas e mais informações em relação à nossa saúde bucal. E hoje vamos falar de gengiva, gente. Todo mundo fica aí com aquele sorrisão bonito, preocupado se o dente está branquinho, se não tem cárie, mas esquece que a gengiva também faz parte da saúde bucal e às vezes não cuida. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar aqui de novo. E hoje para falar sobre gengiva. Isso. O que seria, a gente estava batendo um papo aqui agora no nosso intervalo e ele estava me explicando o que seria gengiva, é legal até para você entender. Doutor Rafael, em simples, em poucas palavras, o que seria a gengiva? A gente acha que ela faz parte da boca, mas você disse para mim que ela é tipo uma proteção, né? A gengiva é um tecido mole, né? Que ele serve basicamente, ele recobre todo o osso alveolar que a gente chama, o osso dos dentes, né? Certo. Acima dos dentes. Suporta os dentes. Certo. Ela tá lá para não deixar o osso exposto ao meio bucal, para não traumatizar o osso. Então, protege em geral, biologicamente, fisicamente. Então é uma estrutura muito importante na boca e a gente tem que cuidar bem dela porque ela representa uma grande parte das doenças que a gente tem na boca, não é só no dente. É verdade. Aí é o seguinte, você em casa vai tirar agora as suas dúvidas junto comigo? A primeira pergunta, doutor, tem gengiva, que é aquela rosadinha igual essa aqui do protótipo que ele trouxe hoje? Aquela gengiva comum, todo mundo tem. E tem algumas que elas são mais escuras. Por que isso? É genético ou já é algo de se preocupar com a saúde? Então, a gente tem que fazer a análise, né? Tem que ver. A maioria dessas gengivas, se você olhar, começar a observar, é genético mesmo, é a cor da gengiva, cada um tem uma gengiva de cor diferente. De acordo com a etnia. Isso, de acordo com a etnia. Os caucasianos brancos têm aquela gengiva mais rosa, né? Você olhando, subindo um pouco mais, olhando mais para o alto da gengiva, lá na parte da gengiva mais junta do lábio, já escurece um pouquinho, já fica um pouco mais solta também. É normal. Certo. Já negros já tem uma pigmentação maior, né? Como tem a pigmentação da pele, tem pigmentação de gengiva também. É a mesma coisa. E a mesma coisa, vai subindo mais olhando lá para cima da gengiva, pode mudar um pouco a coloração. Então é normal. Mas também tem doenças, por exemplo, a gengivite, né? Que é a inflamação da gengiva, que muda a cor da gengiva. Então, Alterar a cor. Então, altera. quer dizer, eu tinha uma cor, aí de repente ao passar um tempo, ela mudou, eu tenho que me preocupar. Exatamente. Eu posso estar com gengivite. Exatamente. É uma inflamação. Então, que nem você inflama quando você dá uma pancada no braço, inflama e incha, mesma coisa. Não é só a cor que você vai ver que está diferente. Vai sangrar sozinho, vai estar mais demasiado, né? Vai estar mais enxuto. Você vai perceber, não é só entre outras coisas. Então, a cor também é um fator que você vai ver que mudou. Entendi. Agora, doutor, eu acordei de manhã, fui fazer minha escovação, primeira vez sangrou. Meu hábito atual, eu acordei no mesmo horário, fui no mesmo banheiro, mesma escova de dente, e eu começo a sentir sangramento. Eu já devo procurar o especialista ou, de repente, acontece mesmo? A gengiva sangra, às vezes se você forçar um pouco mais. Então, procurar o especialista sempre tem que ser periódico, né? Assim, você fazer a visita no dentista pelo menos de 6 em 6 meses, dependendo do seu caso. Se você for um caso que já tem predisposição a gengivite, a problemas na boca, já diminui um pouco esse tempo. Então, tudo depende do tempo que você não vai no dentista, porque você com problema visível ou não, você tem que fazer a visita pelo menos semestralmente para o dentista, para ele poder ver se está tudo... Exatamente. Se sangrou, geralmente, é a gengivite, que a gente chama, que é a inflamação da gengiva por algum motivo. É multifatorial, tem vários fatores, né? Mas principalmente a falta de escovação, falta do fio dental, o acúmulo de placa, o acúmulo de comida na boca. Ou você pode ter alguém você comendo, machucou alguma parte da sua gengiva, não sentiu, mas teve lá um trauma, ou escovando o dente mesmo, você acabou machucando a gengiva, a importância da escova extra macia.
Muita gente acha que tem que comprar uma escova dura para poder limpar. Exatamente. Fazer a limpeza Não, ideal. exatamente. Tem várias contraindicações que também envolvida com dente, não só com gengiva, mas também com gengiva, de que não é totalmente contraindicado uma escova de cerdas duras, tem que ser macia. Olha aí, gente, dicas importantes. Agora, doutor, tem doenças que acontecem na fase infantil, na fase de criança, e tem doenças na fase adulta. O que a mãe tem que olhar na criança todos os dias? São os mesmos aspectos para um adulto ou tem alguma ressalva para quem é criança? Então, basicamente são os mesmos aspectos, tá? A gengivite, periodontite pode ser encontrada tanto em criança quanto em pessoas adultas. Desenvolve essas doenças, doutor? Desenvolve. Devido a má cuidado, exatamente. Há outros fatores também, tabagismo, fumo, diabetes também dá. Tudo interfere. Tudo interfere. Tudo que é sistema, alimentos que você come, o tipo de alimento que você come. Então, como eu falei, multifatorial. São muitos fatores envolvidos. E a criança, então, está mais exposta aos doces, né, que dá cárie, mas também dá problema na gengiva. E também pode ser sistêmico, pode ser congênito. Tá? A gente tem periodontite que é de fator que você nasce com a doença, assim. Tem uma predisposição. Por exemplo, a gengivite aguda juvenil, né, que dá em jovens, que é muito forte. Você perde gengiva, inflama muito facilmente e às vezes não tem placa, não tem alimento associado. Agora, doutor, nós estamos numa fase, uma época do ano, carnaval, folia, as pessoas vão pra rua, querem beijar muito na boca. São transmissíveis essas doenças? Quer dizer, passa de gente em gente ou ela desenvolve em cada um? Ela, como eu falei, é multifatorial. Então, um dos fatores são os tipos de bactérias que você tem na boca. Eu tenho milhões de tipos de bactérias na boca, você tem outros milhões de tipos de bactérias na boca, alguns dos mesmos, alguns diferentes. Então, a gengivite, a periodontite está totalmente associada também ao tipo de bactéria que você tem na boca. Você, tendo o ato de trocar saliva com outras pessoas, você acaba inoculando, né? Acaba recebendo bactérias que você eventualmente pode não ter. E eventualmente podem começar a crescer na sua boca. Como também pode ser que a sua boca não é propícia para esse tipo de bactéria que tem na boca do outro. Exatamente. Então, tudo depende muito da sua boca, do tipo de saliva que você tem, de como você higieniza a boca, com quem você tem relação, entendeu? Então, são vários fatores que a gente tem que ver caso a caso, cada um é cada um. Eu fiz essa pergunta porque agora, na época de carnaval, o pessoal sai pra rua, aí de repente tá lá em casa a pergunta, mas será que eu posso transmitir ou receber alguma doença bucal? Tem, claro, várias, né, doutor? E aí tem que tomar cuidado mesmo e fazer a higienização para a sua saúde, claro. Aí também, o ruim é ficar perguntando, você escovou o dente hoje? Ninguém vai fazer isso nas ruas. Agora, quais são os cuidados básicos para a gente evitar os males da gengiva? Uma vez eu vi uma pessoa que me perguntou, ela usa o fio dental. E ao passar entre os dentes, sangra a gengiva, ela não tem problema algum. Isso aí é a sensibilidade da gengiva, é a força em que você faz para passar o fio dental? Tem um método certo? É comum sangrar? Pode ser a força. Tá? A gente tem que ter o cuidado de posicionar só, não é enfiar com força o fio dental entre os dentes. A gente tem que colocar lá embaixo, descer com cuidado, porque não vai ser a força que vai fazer você limpar. Os dentes é muito juntinho, né? Você tem que ir com jeitinho, colocar, se não conseguir descer de jeito nenhum, ir pro dentista que provavelmente tem alguma interferência lá e limpar direitinho. Se sangra, a maioria das vezes que sangra, é porque você não tem o costume de passar o fio dental. Se você começar a passar direito o fio dental, em curto período, uma semana, já não vai estar mais sangrando. É normal, então, as primeiras vezes. É normal sangrar. Da situação, o que faz sangrar não é você passar o fio dental, pelo contrário, é você não passar o fio dental. Entendeu? Aí, se você não passa o fio dental, quando você vai passar, sangra. Por quê? Porque está inflamado e sangra facilmente. Então, você começando voltando a usar rotineiramente, vai parar de sangrar. Entendi. E aí, quais são os cuidados fundamentais para
foi diagnosticado uma gengivite. Aham. O que a pessoa tem que fazer a partir do momento que ela foi diagnosticada? Ela tem cuidados específicos? Como é que lidar em casa com os familiares? Tem que ter objetos separados? Em geral, quanto a gengivite, periodontia, não precisa ter objetos separados, nada disso. Só a sua escova, óbvio, usar o fio dental. Exatamente, individual. Às vezes a gente abre mão de bochechos, a gente passa bochechos de clorexidina, que a gente chama, para limpar 2 vezes ao dia, que é um agente antibacteriano que vai auxiliar na remoção da placa, né? A escovação a gente ensina, como eu vou fazer agora, daqui a pouco, ensinar direito. Muita gente acha que sabe escovar o dente, mas não sabe escovar o dente. É verdade. E ensinar a passar o fio dental. Então, é uma receita, não é uma receita de bolo, mas basicamente esses 3 fatores são essenciais. Fazer escovação 3 vezes ao dia após as refeições, passar o fio dental e fazer um bochecho caso necessário. Tem alguma doença, doutor, em relação à gengiva que a pessoa pode ficar banguela, perder todos os dentes? E mesmo cuidando, de repente, há alguma doença que infelizmente faz perder os dentes? Tem a periodontite, né, severa, né, no estágio avançado. Ela não afeta só a gengiva, ela afeta osso também. Então, ela vai invadindo outros lugares, ela começa na gengiva e isso, vai absorvendo o osso também. Então o dente começa a perder sustentação. Você reabsorvendo o osso, você deixa o dente mole, né? Muita gente já deve ter essa experiência, pessoas mais velhas até, vendo que o dente vai ficando mole. E esse dente está mole. É o quê? Uma periodontite, já em estágio avançado, né? Que foi perdendo o suporte. Em certos casos, está tão mole que não tem mais como ganhar osso nesse dente, o dente está condenado. Perdendo os dentes. Isso. Gente, tem que cuidar, não pode deixar qualquer vestígio, coisas diferentes que você tem na boca, procure um médico. Como o doutor disse, primeiro que tem que ir de 6 em 6 meses, pelo menos, né? Para quem está com a saúde em dia, de 6 em 6 meses. Mas se não, tem que de fato procurar um especialista. Aí você de casa ficou naquela dúvida, né? Eu sei escovar o dente. Todo mundo levantou a mão quando o doutor falou que todo mundo acha que sabe escovar o dente. E não é bem assim, né, doutor? Não é assim. O correto é pegar a escova e fazer zigue-zague assim em cima? Olha, a gente tem vários tipos, várias técnicas, tá? Mas eu recomendo essa técnica em especial, que eu acho que é a mais eficaz, tá? Essa boca tá bonita, pelo menos. Tá bonita, tá bonita. Todo mundo devia ter uma boca assim, mas né, pode perder o dente aqui, às vezes, assim, né? Então, você começa, você mesmo vai fazer a sua sequência, né? Certo. Da frente do dente, tá? A parte de trás do dente e a parte de cima do dente, certo? Certo. Então, eu faço nessa ordem. Primeiro, a parte da frente, sempre da gengiva para baixo, varrendo o dente. De cima para baixo. Isso. De cima para baixo, no caso de baixo para cima. Sempre da gengiva para fora, E rodando a escova como se estivesse varrendo o dente. Lembrando, varrendo o dente para fora. Né? Você não vai varrer para a gengiva, você vai varrer para fora. O movimento ao contrário, eu posso empurrar alguma sujeira para dentro da gengiva? Pode machucar a gengiva, entendeu? Tá aí a importância da cerda macia. Para não machucar a gengiva. Nesse momento você não machucar a gengiva. Exatamente. E com o tempo não acabar abrasionando o dente, que com o tempo, ao longo dos anos, vai acabando perdendo estrutura por causa dessas cerdas mais duras. Então, continuando nessa, vai primeiro na parte da frente, depois na parte de trás. Muito importante, esses dentes da frente, você coloca em pé a escova e pega lá embaixo, e não adianta ser só uma vez. Né? Porque como as cerdas são macias, elas não vão em uma passada só tirar todo o alimento. Então, você tem que ir passando pelo menos 3 vezes, eu digo, por parte, né, de dente, e vai passando. Depois, no final, escovar essa parte aqui de cima do dente, principalmente os posteriores, os dentes de trás, que tem essas fissuras que acumulam muito alimento. É onde geralmente dá as cáries. Tá? O famoso canal, o né? Canal depois da cárie, tudo lá atrás. E são os dentes da mastigação, né? Exatamente. Então, depois, e por último, aqui não tem, mas a língua também muita gente esquece, mas escovar a língua arrastando para fora
porque a língua também retém muitas bactérias. Aham. Agora, falou até em língua, deixa eu perguntar uma coisa, doutor. Aqueles limpadores não tem nada a ver com a pauta hoje? De repente a gente vai fazer uma pauta só sobre a parte da língua. Limpador, ele funciona mesmo? Funciona, é muito bom. Tem muitas escovas que já vem com esse limpador atrás, um outro tipo de limpador, mas o limpador convencional, que é uma de plástico, uma hastezinha plástica, funciona também justamente para raspar, né, a nossa língua, que ela é toda cheia de papilas, né? Ela é toda como se fosse montanhas assim, de tecido. E lá acumula muito alimento, muita bactéria, então a gente tem que tirar, raspar toda vez que vai escovar o dente, vai te proporcionar uma melhor higiene, menos halitose, menos o bafo, né? O mau cheiro. E é importante sim, funciona. Aí tá bom, tá vendo só? Então tem que cuidar da saúde bucal de todas as formas, com enxágue, escovação certa e toda vez que se alimentar, escovar, né, doutor? Toda vez que se alimentar, depois das principais refeições, você tem que escovar. E evitar comer doce no meio das refeições, entre as refeições. Então, se você almoça e come um doce e escova o dente, não tem problema. Você vai limpar e sua salivação vai estar em alta, vai limpar bem nesse momento. Se você almoça, escova e depois de 2 horas você come um doce, esse doce vai ficar muito mais preso ao dente, você não vai conseguir tirar depois, porque você vai estar com uma salivação baixa. Entendeu? Você muda a sua salivação de acordo com o horário de refeição e o horário entre as refeições. Tá certo. Olha, tá vendo? Dicas importantes do Dr. Rafael, que sempre vem aqui, sempre tira um tempinho da agenda dele, passa aqui no cotidiano para deixar as dicas importantes para o nosso público telespectador. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Lá o telefone do consultório? A gente está com o celular 98888-0467. Tá anotado aí, tá no rodapé também. O nosso doutor, o nosso odontologia, especialista em odontologia aqui, volta. A gente vai bolar mais assuntos aqui para deixar você informado. Doutor Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A você de casa, olha, 2 minutos, um rápido intervalo. Na volta tem muito mais. Não sai daí, a gente faz parte do seu cotidiano.